Gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sábado Sim. Se você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Gente, que fantástico estar com vocês. Vocês que nos acompanham online também, sejam bem-vindos. Cara, estou tão feliz. Essa nova fase que nós estamos vivendo como ministério, como Oxygen One. E realmente, assim, Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Quanto mais você perseverar, mais Deus vai te dar. Sabe, e antes da gente começar uma nova série de hoje, só quero recapitular, falar que as inscrições do Campeões estão abertas, então você pode fazer a sua inscrição ao final dessa reunião, ou nas reuniões de domingo. E também no próximo sábado nós vamos ter o One Experience. Então, eu quero saber, cadê a equipe Águia, Javali, Rinoceronte, Tubarão? Gente, uau! Vai ser incrível. Nós estamos indo para a 4ª rodada e vai ser fantástico. Amém? Cara, chame seus amigos. É a melhor maneira dele poder ingressar, para ele poder fazer parte disso tudo. Gente, hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, como a gente já colocou nas redes sociais, como defender um pecador. E olha isso que incrível, gente. Eu não sei vocês, mas se essa não for é uma das séries mais fortes que eu já ministrei no Oxygen One. Sabe, e há bastante tempo eu já tenho tido o desejo de ministrar essa palavra, na verdade desde o ano passado. Eu acreditava que ela aconteceria em janeiro, mas Deus falou, não é em janeiro. Você vai falar sobre fé em janeiro? Eu falei, ok, então falando sobre paradoxos. Depois falei, então pós o Camp One a gente vai falar sobre esse assunto. Deus falou, não, ainda não. Eu quero que vocês falem sobre oração, sobre jejum, na nossa série Molho Secreto. Mas agora chegou a época de nós falarmos sobre ela, sabe? E eu estou tão animado, mas ao mesmo tempo com bastante temor diante de Deus, porque não é fácil falar sobre esse assunto, porque nós vamos falar sobre eternidade. Repita comigo, eternidade. Eu não sei se você é fã de séries, mas você já deve ter visto que tem todo um paralelo com a série Como Defender um Assassino. Nossa, que coisa terrível de falar numa igreja, mas é verdade. Quem conhece a série? Gente, nossa, a foto eles fizeram igual a nossa. Vocês viram? O Eliel tá ali no canto. E falando nisso, gente, um parênteses, o Gabriel tava andando super devagar na rua, gente. Meu Deus, eu tava atrasado para a reunião e o Gabriel eu não sabia que era ele. E eu falei, buzino, dou luz alta, o que eu faço? Graças a Deus, Deus abençoou a vida do irmão. Ele foi para a direita, porque quem quer andar devagar vai para a direita, né? É regra do trânsito. Deus abençoe sua vida. Eu cheguei no horário que eu tinha que chegar para o cliente, tá bom? Amém pela sua vida. Gente, quem conhece essa série? Levanta a mão para poder enxergar vocês. Quem já assistiu a série? Gente, tirando as coisas ruins da série, que tem muita coisa ruim. Se você, em casa a gente assiste, correndo metade do episódio, é coisa que não precisa ver, tá? Mas é interessante pelo lado jurídico. Julgamento, defesa, acusação, promotoria, toda aquela trama, conspiração, cara. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Mas sabe, o nosso principal objetivo com essa série não é traçar um paralelo com a série, e muito menos usar os personagens como base. Por exemplo, você não vai ser o Nate, tá bom? Pra quem conhece aqui, tá? Não vai ser o Nate. Tá certo, gente? Mas a gente vai usar os elementos principais da série, que é tribunal, julgamento, acusação, defesa, veredito, tudo aquilo, tá? E como vai funcionar essa nova série? Ela vai funcionar em 3 partes. Hoje e no próximo Oxygen One vão ser as 2 primeiras ministrações. E na 3ª ministração, nós vamos recriar aqui um tribunal. Então a gente vai criar aqui toda uma estrutura, com um grande júri, com testemunhas, sabe? Advogados de defesa, advogados de acusação, promotoria, aquela coisa toda. E sabe o que é legal? Vocês vão poder participar. Vocês vão poder opinar se os réus, se eles são culpados ou se eles são inocentes. Cara, fantástico.
Então, se eu fosse você, eu já me preparava para não perder nenhum Oxygen One. Chama seus amigos e fala, cara, se você tem um amigo que estuda direito, se gosta, cara, vem. A gente está com uma equipe de advogados para poder assessorar a gente, para a gente não falar besteira, né? Não, Thiago, você está viajando, não é assim que funciona, tá? Então vai ser fantástico. Vocês estão preparados para essa nova série? Amém. A galera de cá tá. E o pessoal daqui, tá preparado? Muito bom, Losli. Estou com você, Losli. Gente, e eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês. Eu sempre gosto de começar as ministrações fazendo perguntas, porque eu acho que, por mais que você não venha responder para mim, eu acho que é importante, porque durante o nosso dia é tão corrido que a gente não para fazer perguntas a nós mesmos. E a primeira pergunta é, todos nós somos pecadores, correto? Tem alguém aqui que não peca mais? Que não é pecador? Se tiver alguém, a gente já vai orar para Deus levar você para a glória, porque você já é santo e você não pode estar no mesmo lugar que nós. Mas a verdade é que todos nós somos pecadores. Por quê? Nós nascemos com o DNA de pecado. Eu não sei vocês, mas essa é uma pergunta que talvez a gente não tenha coragem de fazer, ou a gente não gosta de falar. Mas ela é fundamental para toda essa série de mensagens. Alguém já se perguntou o que acontece logo após a morte? Eu sei que a maioria das pessoas não gostam de falar e nem quer pensar, como diria, externar isso para alguém falar sobre morte. Mas sabe qual que é a verdade sobre a morte? Você não morre após morrer. Paradoxo. O seu corpo físico, ele deixa de existir, mas você nunca vai deixar de existir, porque você vai viver eternamente. É isso que a Bíblia diz. E se você estiver com a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular, eu gostaria que você abrisse em 2 Coríntios 5, na melhor versão, na versão que você mais gostar, ou você pode acompanhar aqui pelo LED também. 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que diz: de fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nova casa no céu, aquela casa que será o nosso corpo celestial. E, quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nessa barraca que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que é mortal desapareça. Verso 5. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Versículo 8. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo, para irmos viver com o Senhor. Eu quero fazer uma pausa aqui antes de nós continuarmos. Eu sei que a linguagem que o apóstolo Paulo usa não é uma linguagem muito fácil. E essa foi a versão mais fácil que eu achei para poder falar sobre esse texto. Mas, para a gente poder entender, eu quero te fazer algumas perguntas. Qual é o seu maior objetivo? Qual é o nosso maior objetivo aqui na Terra? Por que nós existimos? São perguntas que nós fazemos em determinado momento da nossa vida. Qual é a nossa responsabilidade enquanto nós temos esse corpo aqui? Esse corpo carnal? É isso que ele está falando, traduzindo para a versão Oxygen, exatamente sobre isso. Ele está levando as pessoas a se questionarem qual é o objetivo delas viverem. E ele responde no verso 9: porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. O nosso objetivo é juntar um montão de dinheiro? O nosso objetivo maior é ficarmos famosos no YouTube? O nosso objetivo é obter o máximo de curtidas no Instagram quando você descobre o filtro perfeito e as melhores hashtags? Não. O nosso objetivo é agradar a Jesus. Sabe? É viver para Ele. É fazer aquilo que dura eternamente. Não que todas essas coisas não sejam importantes, não que você tem que viver bitolado, sabe? Virar um ermitão, vou vender tudo que tenho, vou andar por aí, vou comer gafanhoto, vou virar um João Batista, não. Mas o foco principal, porque tudo vai passar. Ou você já viu alguém levar alguma coisa depois que morre? Só fica aquela briga depois dos parentes querendo
até dividir o paletó do falecido se deixar. Se for de marca, vamos dividir aqui, nem põe. É triste isso, mas é verdade. E o verso 10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado porque o Senhor está neste lugar. Muito obrigado porque essa palavra não foi escrita por mim, mas veio do seu coração. Que os nossos ouvidos, o nosso coração esteja atento à tua voz. Que não seja eu falando, mas o Senhor ministrando através de mim. O Senhor tem total controle das nossas vidas. Que nós possamos receber a tua palavra. E que nós possamos, ó Pai, não somente ouvir, mas viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Eu sei que falar sobre esse assunto não é um assunto fácil, não é um assunto simples e muito menos divertido. Sabe, mas ele é tão importante para a nossa vida, porque se trata do seu futuro, não somente do seu futuro imediato, mas do seu futuro eterno. Porque o que você acredita sobre a eternidade determina como você vive hoje. Eu vou repetir, o que você acredita sobre a eternidade determina como você vive hoje. Se você acredita, por exemplo, que você é um acidente, uma obra do acaso, provavelmente talvez você pense que Deus não exista. Logo, se Deus não existe céu, nem inferno, então você vai viver uma vida de acordo com seus prazeres, vontades, o que te der na telha, porque afinal, a vida é curta, eu tenho que aproveitar. Mas se você acredita que você foi criado por Deus, para a glória dEle, e você quer viver fazendo a vontade dEle, você acredita que você vai viver num lugar eternamente? Então isso vai moldar a maneira como você vive hoje. Porque o que acreditamos sobre a eternidade, determinará como você vive hoje. Sabe, em algum momento da sua vida, o seu corpo físico vai deixar de existir. Mas a sua alma vai continuar a viver. Sabe, e talvez essa seja a pergunta que nós mais ouvimos falar quando a gente fala sobre eternidade. O que acontece quando a nossa vida chega ao fim? Sabe, eu quero mostrar 3 coisas para vocês, ou 3 etapas que acontecem nesse momento. E hoje eu vou ler muitos trechos da Bíblia com vocês. Porque isso, não tem como eu falar sobre eternidade vindo de mim. Não é somente um assunto que eu pego um versículo, jogo lá e crio um monte de coisa. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e essa palavra é imutável. Então 3 coisas acontecem. A primeira, os nossos corpos físicos morrem. 2 Coríntios 9, 27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ou seja, após a morte, game over, acabou, já era, o corpo físico deixa de existir. Mas então vem a próxima etapa do processo, que a nossa alma se separa do nosso corpo físico. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ou seja, após a nossa morte, você estará mais vivo do que nunca. Cara, faz sentido? Eu sei que talvez seja um assunto que talvez muitos estejam ouvindo pela primeira vez e falar, cara, que doideira. Vim num culto de jovens e vamos falar sobre morte. Que coisa desagradável, né? Eu estou cheio de problema, passando por tantas coisas, não podia falar de outro assunto. Cara, fica tranquilo. Porque se você entender isso, se você se permitir deixar que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração, vai ser a palavra que mais vai te libertar e vai te trazer vida. Aí, ó, recebe. Quando Lázaro, irmão de Marta e Maria, morre, muitos de vocês conhecem a história. Jesus demora para chegar, se passaram 4 dias. E Lázaro está lá em estado de putrefação, já está se decompondo, deve ser aquele cheiro horrível. As irmãs de Lázaro estão ali tristes porque Jesus, porque o Senhor não chegou um pouco antes, porque o judeu acreditava que até 3 dias o corpo poderia ressuscitar. Então Jesus chega propositalmente.
E Jesus diz em João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele faz essa pergunta. Ele faz essa pergunta para Marta, para Maria. E essa mesma pergunta ele faz para vocês hoje. Você crê nisso? Porque o que acontece com um seguidor de Jesus, aquele que amou Jesus em vida, depois que o seu corpo morre, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso, mas o que nós entendemos, o que nós sabemos é que estar ausente do corpo é estar presente com Jesus. Eu vou repetir: após a morte, para aquele que viveu com Jesus, está longe do corpo, ausente, mas ao mesmo tempo está presente com Jesus que te criou. Por isso que quando Jesus está pregado na cruz do Calvário, e ao lado dele estão dois ladrões, dois criminosos, ambos eram culpados, e ambos careciam de perdão, mas somente um reconheceu quem ele era, a sua necessidade, e invocou a graça de Jesus. Por isso que ele diz em Lucas 23, 42 e 43, então disse-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, Jesus está falando do céu, porque o paraíso é infinitamente melhor do que essa vida terrena. Mas eu sei que é difícil nós entendermos isso, porque nós não somos seres imortais. Então, como um ser mortal entende a imortalidade ou a eternidade? Mas o apóstolo Paulo, ele entendeu isso. E lá em Filipenses 1, 20 a 24, ele diz: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida quanto na morte, eu poderei levar os outros a reconhecer a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Todos nós conhecemos esse versículo. E ele continua: mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Eu não sei o que eu devo escolher. Ele estava em dúvida. Por quê? E ele responde no verso 23, eu estou cercado pelos dois lados, pois eu quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Ou seja, ele sabia que viver a eternidade ao lado de Jesus era algo que era infinitamente melhor. Ainda mais o apóstolo Paulo, diante de todo aquele sofrimento, de toda a perseguição, de todas as surras que eles levava. Mas ele sabia que ele viver aqui na terra, ele estava sendo um instrumento de ataque dos céus, para poder saquear o inferno e pregar o evangelho. E foi porque ele viveu que nós estamos aqui hoje, porque ele pregou para aqueles que não eram judeus, ou seja, os gentios, eu e você. Faz sentido? Amém. Então vem a próxima etapa, a terceira etapa. Todos nós enfrentaremos o julgamento. Aí começa a fazer sentido, porque como defender um pecador? Na verdade, essa série não teria esse nome. Deus fala muito comigo enquanto eu tomo banho, é uma coisa legal. Por isso meus banhos são bem longos em casa. Aí, viu? Não é porque eu sou sujo, tá, gente? É porque Deus fala comigo. Tem que ficar esfregando muito tempo. Mas essa série ia chamar Eternos, olha. Mas daí Deus falou: não, vamos mudar esse nome, vamos fazer uma coisa diferente. Então todos nós enfrentaremos um julgamento. 1 Pedro 1,17 diz: quando oram a Deus, vocês nos chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Guarde isso. Esse mundo não é o seu lar. Você está aqui somente de passagem. Sabe, isso é apenas um curto período de tempo no esquema eterno de todas as coisas. Sabe, e no final da nossa vida nós seremos julgados e também recompensados. Eu quero mostrar para vocês que existem dois julgamentos diferentes. E a gente vai falar sobre cada um. O primeiro julgamento é o julgamento do grande trono branco. Parece até nome de filme, né? Já parece que vai aparecer o Harry Potter, vai aparecer o Senhor dos Anéis, alguma coisa aqui. Sociedade do Anel? Não. Isso está lá em Apocalipse 20, 11, 12, depois do verso 15. O apóstolo João, ele estava preso na ilha de Pátimos, quando ele recebe a grande revelação do Apocalipse. Então ele escreve nesse capítulo:
Verso 11, então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes quanto os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo, ou seja, o inferno. E a gente vai poder falar um pouco sobre o inferno no próximo ano. E vocês podem vir, tá, gente? Não precisa ficar com medo do inferno, não, tá bom? Vem, porque a gente vai falar do céu também, que é muito melhor. Mas para eu poder falar do inferno, do céu, eu vou falar do inferno no próximo. Jesus é o Filho de Deus e Ele deixou o trono, deixou o seu trono no céu. E aquele que era sem pecado nasceu, viveu sem pecado. E por isso que Ele foi chamado Cordeiro Santo de Deus. E Ele foi morto para o nosso perdão. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas desde que Jesus morreu em nosso lugar, como aquele ladrão na cruz que representa eu e você, quando você reconhece Ele como sendo Cristo, o Senhor e Salvador, e você clama a Ele por perdão e pela sua graça, você é salvo. E no momento que você é salvo, o seu nome é colocado no livro da vida. Sabe? E você é salvo não porque você é bom, não porque você faz boas coisas, mas você é salvo pela graça em Jesus mediante a fé nele. E quando você confessa que Ele é o Senhor Salvador, você recebe a vida eterna. E sabe o que é incrível? Se você recebe a vida eterna verdadeiramente, e o seu nome é colocado no livro da vida, seu nome nunca mais será apagado de lá. Porque não é pela sua perfeição, mas é pela perfeição daquele que morreu por mim e por você. Então quer dizer que oh glória, aceitei Jesus, eu vou fazer o que eu quero, porque meu nome está lá, Jesus não pode mentir, então vou fazer o que eu bem entender, porque cara, para que eu vou viver uma vida de santidade se vai dar no mesmo, no final eu vou para o céu? Então vamos falar primeiro que isso é verdade. Se seu nome está lá, você não vai sair de lá. Apocalipse 3:5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do Pai e dos seus anjos. Então aí você já tem nesse primeiro julgamento, saber se você está no livro da vida, seu nome ou não. Mas se o seu nome não estiver lá, a Bíblia diz que o seu lugar eterno vai ser um lugar que você não vai gostar. E esse texto que eu quero ler com vocês é um dos mais assustadores da Bíblia para mim. Mateus 7:21-23. Jesus está ministrando e ele chega e ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, trazendo para a nossa versão. Mas eu ia na igreja de vez em quando. Olha, eu fui no Camp One, eu fui jogar com a galera lá um sábado. Cara, eu fui melhor do que muita gente crente por aí. Verdade. Eu ajudei algumas pessoas, eu fiz caridade, eu fui generoso. Eu ajudei muita gente, eu nunca maltratei ninguém. Sabe quando você vai num velório, e a pior pergunta que podem fazer para um pastor no velório é se aquela pessoa foi para o céu? Como que eu vou saber? Sabe, eu não vou falar para a pessoa que ela foi para o inferno. Você acha? Eu vou falar: quem sou eu para julgar as pessoas? Ah, mas ela era tão boa, ela merecia o céu. Gente, mesmo na nossa maior bondade, nós ainda somos maus. E Jesus continua no verso 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Se você tem o pensamento de que você aceitou Jesus e você pode fazer o que você quiser, eu acho que é melhor você rever se você realmente aceitou Jesus. Porque aquele que ama Jesus deseja fazer o que agrada a Jesus. Então eu disse que haverá 2 julgamentos. Esse é o primeiro do grande trono branco, que é o julgamento para a vida eterna. Mas haverá o segundo, que é conhecido como tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10 diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas. Vou repetir: de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, ou seja, para que você receba de acordo com o que você fez em vida, na terra, quer sejam boas, quer sejam más.
A palavra tribunal de Cristo vem do grego, bema. Aulinha de grego agora. Bema, nesse texto é uma espécie de plataforma, um lugar elevado, e ele vem das Olimpíadas gregas. Depois de uma corrida, os competidores vinham diante do juiz, que ficava no bema. E esse juiz não estava ali para julgar as pessoas, mas ele estava ali para recompensar as pessoas. Então ele chegava e colocava uma coroa para o primeiro lugar, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, e assim ele ia distribuindo o que? Coroas. O lugar do bema não era um lugar para julgar, mas era um lugar do quê? De consagração, um lugar de comemoração. Esse era o bema. O fato de um competidor competir a corrida e ele ir até o final, até o fim, era comemorado. E esse era recompensado. Mesmo que ele chegasse em último. Isso tem tudo a ver com a vida cristã. A vida cristã não é uma corrida que eu estou competindo com o Eliel, com a Nessa, com qualquer um de vocês, para saber quem vai chegar em primeiro. Eu quero chegar lá. Por isso que Paulo fala, cara, meu alvo é Jesus e eu vou correr para Jesus. Por isso é importante entender que o tribunal de Cristo não é para julgamento, não. Ele é um lugar para os filhos de Deus. Aqueles que não têm o livro da vida, o nome no livro da vida, não vai passar por esse julgamento. Ah, mas eu fiz tanta coisa boa, mas não vai passar. Por quê? Porque você não vai para o céu, porque você é bom, porque faz boa coisa, você vai para o céu, porque você reconhece que você é mau e você precisa de Jesus. Sabe? Os seus pecados foram julgados e perdoados por Jesus. Por isso esse é um lugar onde Jesus vai reconhecer o que você fez em vida aqui na terra, e você vai receber uma recompensa no céu. Sabe, talvez isso te deixe confuso, porque eu acabei de dizer que nós não somos salvos porque sou bom. Mas deixa eu dizer uma coisa, de um lado tem a salvação, é graça, Jesus morreu, não tem nada a ver com você. De outro lado, é recompensa, são duas coisas. Nós não somos salvos por obras, bondade ou qualquer outro ato bom. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Não há nada que você possa fazer para merecer a salvação. Nós nunca seremos bons o suficiente, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós somos salvos pela graça, porque a graça me alcançou. Mas nós seremos recompensados sim pelas nossas ações. De um lado somos salvos pela graça, de outro recompensado por nossas ações. A verdade é que quando você for verdadeiramente transformado por Jesus, quando você já não é mais aquela pessoa que você costumava ser, de repente você se transformou numa nova pessoa. Você reconhece quem é Jesus e automaticamente a sua vida é transformada. E você tem o desejo de fazer a vontade dEle, porque você o ama e você entendeu que Ele pagou um alto preço para que você tivesse vida. E você quer compartilhar o seu amor com o mundo, como a gente diz na nossa declaração de fé todos os domingos. Porque você entende que o preço que Ele pagou foi alto. Por isso, o que você faz aqui importa. Sabe, é como num relacionamento, num casamento. Eu e a Nessa, nós somos casados há 11 anos. Estamos juntos há 16 anos. Quem tem menos de 16 anos, levanta a mão aqui. Uma turma que já estava com a Nessa. Vocês nem tinham nascido. E vocês já viveram bastante coisa, né? Eu e a Nessa, nós somos casados. Muito bem casados há 11 anos. Obrigado. Mas o que adianta eu declarar amor eterno a ela? Fidelidade, se eu ficar preso em pornografia na internet? O que adianta eu prometer fidelidade, se eu ficar trocando mensagens DM com outras mulheres no Instagram? O que adianta eu prometer que eu vou cuidar dela, e eu ficar em casa, jogado no sofá, jogando videogame o dia inteiro, e deixar ela ralar sozinha? O que adianta eu dizer que eu sou o companheiro dela, mas eu nunca estou presente em casa? O que adianta eu dizer para ela que ela é a pessoa mais importante da minha vida, mas a qualquer momento um cliente me liga, eu deixo ela para atender o cliente? Até num sábado, num domingo, ou na madrugada? Faz sentido isso para vocês? Porque não tem como eu ter um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, e viver isolado dele.
Não tem como eu dizer com a minha boca que eu amo Jesus, mas fazer aquilo que desagrada a Ele. Não tem como. Se eu amo Jesus, eu não vou fazer isso. Cara, não que você não vai errar, não que você não vai pecar, mas uma coisa é você pecar, eu peco, você peca. Nós somos pecadores. O problema não é esse. O problema é quando você peca intencionalmente, conscientemente. Você sabe que aquilo é errado, que desagrada o coração de Jesus, mas você vai lá e faz assim mesmo. Ou alguém aqui cai em adultério, ai, de inocente, de paraquedas, não sabia que ia acontecer isso. Não sabia, meu filho. Eu sou blindado, virou tanque de guerra? Que é o problema? Cara, eu já vi gente falando, não, eu sou blindado, tá blindadão. Tanque de guerra da Segunda Guerra Mundial, tudo perfurado. Deixa eu dizer uma coisa, quem ama, demonstra, revela, cuida, e nunca se fica pelas palavras, mas sim pelos gestos. Sabe, eu quero falar sobre algumas coisas que nós seremos recompensados. Existe uma lista infinita de coisas que nós seremos recompensados, mas eu preparei algumas. Você será recompensado pela forma como você trata as pessoas, pela forma como você se importa com seus amigos, com seus familiares, mas também com os excluídos, machucados, feridos pela religião, os hostilizados pela sociedade. Você vai ser recompensado pelos seus motivos reais, como você vive. Você vai ser recompensado pelas suas palavras, pelas suas declarações, por tudo que sai da sua boca. Você vai ser recompensado como você suporta o sofrimento, as lutas, as dificuldades. Você vai ser recompensado como você usou os seus recursos e o seu tempo para abençoar as pessoas em vida. Você vai ser abençoado, recompensado pelas vidas que você trouxe até Jesus. Você vai ser recompensado pela sua obediência e honra aos seus pais. Entre tantas e outras coisas. Imagina que a sua vida acabou. Game over. Tudo que você conquistou em vida ficou para trás. Você não pode levar nada com você. E agora você está diante de Jesus. Talvez você não sabe nem o que fazer, é tanta emoção. Talvez você caia de joelhos. Seus olhos começam a ficar cheios de lágrimas. E Ele vem até você com um olhar penetrante. E Ele coloca uma coroa na sua cabeça e Ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Toda vez que você serviu no Kids, através da sua vida, do seu amor, da sua dedicação com aquelas crianças, elas ouviram falar de mim. Talvez elas cresceram e você nunca mais as viu, mas tem várias delas hoje aqui, por causa do seu empenho, porque eu vi o que vocês fez por anos e anos, você os trouxe a mim. Ele vai dizer para outros: muito bom, servo bom e fiel. Você se permitiu não se corromper enquanto você estava na faculdade, no seu trabalho ou em qualquer outro lugar. Por onde passou, você foi luz. Mesmo quando todos os outros riam de você, você foi fiel a mim. Ninguém mais viu quando você fez o que era certo, embora pudesse ter feito o que era mais fácil. Você decidiu fazer o certo, eu o notei. Muito bom, servo bom e fiel. Você não tinha muito, mas você sempre deu seu dízimo, você sempre foi generoso. Você sempre procurou ajudar e atender as necessidades dos outros. Mesmo que ninguém tenha visto, eu vi. Talvez aquele dia ele vai dizer para alguns de vocês: você me visitou quando eu estava na prisão, você me confortou quando eu estava doente, você me alimentou quando eu estive com fome, você me deu de beber quando eu estava com sede. E talvez você vai começar a falar assim: mas quando que eu fui na prisão? Eu nunca entrei numa delegacia. E ele vai falar assim: Jesus, quando foi que eu fiz isso? E ele vai dizer: o que você fez pelas pessoas, do menor ao maior, do menos ao mais importante, você fez comigo. Por isso, o que nós acreditamos sobre o impacto da eternidade é como nós vivemos hoje. Sabe, eu não sei você, mas eu posso falar sobre mim. Eu não posso falar sobre a sua vida. Embora muitas vezes, quando a gente está ministrando, aos domingos eu estou sentado no lugar de vocês, parece que o pastor viveu a semana inteira comigo, e ele falou: olha, ele me espionou, ele está sabendo o que está acontecendo. Talvez alguns de vocês pensem a mesma coisa agora, falam que o Tiago colocou gente atrás de mim nessa semana. Tem gente lá na escola, na faculdade, no meu trabalho, me olhando. Mas eu não posso falar sobre vocês. Eu posso falar sobre o meu estado atual hoje. Porque quando se trata de viver a eternidade, eu não tenho feito um bom trabalho. E talvez isso desaponte vocês. Sabe, eu tenho muito que melhorar. Cara, eu estou numa jornada assim como vocês. Mas eu não desisto, eu persevero, eu continuo.
Sabe, eu aprendi que quanto mais eu ando com Jesus, mais fácil é ter uma mente moldada para a eternidade. Cara, isso é fantástico. Mas sabe um erro que eu tenho cometido? Que eu fiquei tão focado somente nisso, que eu não enxerguei que existe uma força oposta a isso. Que quanto mais eu vivo nessa terra, mais as minhas raízes tendem a cavar e se aprofundar nesse mundo. Cara, eu tenho me apegado muitas vezes pensando em como as pessoas pensam ou falam sobre mim, do que o que Deus pensa sobre mim. Sabe, eu convivo com muitas pessoas durante a minha semana. Minha semana é sempre agitada, e às vezes eu falo, gente, eu só estou fazendo meu trabalho, eu só estou seguindo o fluxo. Eu tenho uma agenda para cumprir. Sabe, mas quanto mais a minha vida se torna confortável, quanto mais eu desejo por conforto, menos eu vivo pelas coisas que realmente importam. Sabe, eu espero realmente que isso não te desaponte. Eu não sou um super-herói. Mas é nesse estágio que eu me encontro, nessa luta, nesse combate, nesse confronto interno. Sabe, nessa semana Deus compartilhou algo comigo e eu compartilhei no devocional de quarta-feira no nosso Telegram do Oxygen One. E se você não faz parte do nosso Telegram, gente, tem sido incrível. Nós temos palavras todas as segundas, quartas e sextas-feiras, palavras rápidas de até 3 minutos, que vai abençoar a sua semana. Como você faz para poder se inscrever? No nosso perfil do Oxygen One, lá na bio, tem um link, você entra ali, vai ser direcionado para o Telegram, você começa a seguir a gente. Gente, é fantástico as palavras. Mas o fato é que Deus trouxe algo muito forte ao meu coração na madrugada de terça para quarta-feira. Eu já tinha escrito essa palavra, a ministração, e Deus trouxe algo como uma reflexão para mim, em forma de uma pergunta, mas reflexiva ao mesmo tempo. E Ele falou da seguinte maneira: se eu não consigo dizer não para as coisas que eu sei que vão ajudar no meu futuro próximo, coisas que eu consigo enxergar e que estão visíveis diante de mim, como eu vou dizer não para algo que terá impacto na eternidade, que parece tão distante e inacessível? Por exemplo, ter uma vida saudável. Como muitos de vocês sabem, eu e a Nessa, nós estamos buscando ter uma vida mais saudável. Muitos estão acompanhando o desafio da Nessa. Então a gente está fazendo atividade física, treinando, o Serginho pega pesado, a gente mudou nossa alimentação. E isso tem causado uma transformação real. A gente começou a emagrecer, as roupas começam a voltar a entrar novamente. Gente, a camisa que eu tirei foto para a arte foi do meu noivado. Vocês têm ideia, gente? Você viu? Deus faz milagre. Mas, muitas vezes eu negocio isso por um doce. Eu amo doce. Lanche, pizza, e o pior é que eu faço isso conscientemente, eu não fui enganado. Sabe? Eu sei que aquilo não vai ser bom para mim. Eu estou numa readaptação alimentar, ou seja, eu mesmo me saboto. Mas eu vou lá, eu cedo, eu como. Mas se eu não começar a treinar com as coisas básicas do meu dia a dia, como ter uma alimentação saudável, que causa um impacto imediato e visível na minha vida, dificilmente eu vou tomar grandes decisões que vão ter impacto na minha eternidade, porque a eternidade está tão longe. Sabe o que eu aprendi? Que eternidade tem a ver com disciplina e constância. Provérbios 9:12. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. Ou seja, se eu quero dar grandes passos em direção ao meu futuro em Jesus, que é mais brilhante do que eu possa imaginar, eu tenho que começar com passos pequenos. Eu tenho que começar a dizer não para coisas pequenas do meu dia a dia. Tiago, você quer comer esse lanche? Quer pizza? Quer batata frita? Você quer o quê? Quer um refrigerante, um sorvete? Não, eu quero, mas eu preciso falar não. Porque isso causa impacto na minha saúde hoje. É difícil dizer não? Lógico que é difícil dizer não. Mas eu preciso começar a treinar, porque conforme eu vou dizendo não para as coisas pequenas, como? Não para essa má alimentação. Não para uma vida sedentária. Não para horas e horas no celular. Daqui a pouco eu começo a dizer não para grandes coisas que realmente vão trazer um impacto eterno para a minha vida. Não para os vícios. Não para a pornografia. Não para a mentira, não para as ciladas do diabo, mas um grande sim para Jesus. Sim, Jesus, sim, Jesus. Por isso eu preciso deixar que o Espírito Santo, Ele
Ele me dirija, porque quando eu tento assumir o controle, eu tento me desviar da rota. Por isso eu clamo a graça de Jesus, Ele vem como o Waze, quando você se perde, Ele pega, Ele coloca você novamente na rota e fala, segue aqui meu filho. Mas daí eu saio de novo, eu chamo o Espírito Santo, Ele me traz de novo. Sabe criança, quando você pede para ir para o lado, a criança já vai para cá, você pega ela, você volta. Ela vai dando um passinho, daqui a pouco ela já está para cá. Fala, meu Deus do céu, não sabe andar em linha reta. Cara, o resto da sua vida você não vai andar em linha reta. No começo é seu pai que te traz, depois é Jesus. Então, mas você tem que ter coragem de pedir para que Ele traga você para a linha reta novamente. Por isso o meu papel hoje é cortar, quebrar, podar as raízes que tem feito que o amor por esse mundo tenha me encantado. Porque quando eu começo a podar essas raízes, eu começo a viver pelo que realmente importa na minha vida. Porque enquanto eu confiar nas coisas desse mundo, enquanto eu continuar apaixonado por esse mundo, eu não vou conseguir viver com olhos na eternidade. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que pensar sobre a morte e a eternidade é algo tão distante, principalmente na fase que vocês se encontram, adolescência, fase jovens, mas talvez você já pense, cara, isso é coisa de velho, quando eu for velho eu começo a imaginar, deixa eu aproveitar minha vida. Mas sabe, hoje vocês têm uma grande oportunidade de virar o jogo, por quê? Se você começar desde cedo a cultivar a eternidade na sua vida, no seu coração, na sua mentalidade, nas suas ações, quanto mais cedo você entender isso, iniciar essa jornada, mais preparado você vai estar no futuro. Isso vai se tornar natural. É por isso que nós jejuamos e oramos, como nós aprendemos na série passada. Porque o jejum, ele mata a nossa carne, o nosso desejo, e ele vai podando essas raízes que fazem nós nos apaixonarmos por esse mundo. É por isso que nós falamos e compartilhamos Jesus. É por isso que você que nos visita pela primeira vez é tão importante para nós. Porque o que mais importa para mim é a sua eternidade. Sabe, a atração por esse mundo é tão forte, mas ao mesmo tempo ela é tão temporária. Um dia o meu coração vai bater pela última vez. E eu oro para que isso demore bastante tempo. Eu quero ver meus filhos crescerem, meus netos. Mas é por isso que eu tenho que lutar para manter o meu objetivo eterno na frente, olhando para Jesus. O meu objetivo é agradá-lo. Se você estiver mais preocupado com as coisas desse mundo, seja o que for, futebol, estudos, faculdade, profissão, dinheiro, casa, carro, cara, corta as raízes. Não que isso não seja importante, você pode conquistar tudo isso, mas você não vai levar nada disso contigo para a eternidade. Tudo isso vai passar. Que tal o seu maior foco ser naquilo que vai durar? Que tal o seu maior foco ser naquilo que realmente importa? Deixe o Espírito Santo recalcular a sua rota e trazer você de novo o caminho. Ao centro da vontade dEle. Que tal o seu objetivo? Ser eterno. Porque você está apenas de passagem por essa vida. Então, o que quer que façamos, onde quer que estejamos, o nosso objetivo deve ser agradar a Ele. Porque aquilo que eu acredito sobre a eternidade determina como eu vivo hoje. Feche os seus olhos.